Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma proposta ousada do presidente eleito Donald Trump, o aumento do investimento base na defesa da OTAN para os 5% do PIB dos países membros. O que está por trás dessa proposta e o que isso significa para a aliança e a segurança global. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos começar pelo básico. Atualmente, a OTAN recomenda que os seus Estados-membros gastem 2% do PIB na defesa. No entanto, dos 32 países membros, 9 não alcançam esse objetivo. A Polônia é uma exceção, investindo mais de 4%, mas a maioria dos membros fica em torno da marca de 2%. Mas agora, segundo a equipe de transição do presidente eleito Donald Trump, a próxima administração americana pedirá que esse patamar suba para os 5%. Trata-se de um salto obviamente enorme, e não é de se admirar que esteja gerando reações fortes através do Atlântico. Mas o que está por trás dessa medida? Trump tem argumentado há muito tempo que a OTAN depende demais dos Estados Unidos, que arcam com cerca de 70% dos gastos de defesa da aliança. Ele tem sido vocal sobre o compartilhamento de responsabilidades e essa meta de 5% se alinha com a sua filosofia. Mas ainda há mais nisso. Não se trata apenas de justiça, trata-se de fortalecer as capacidades da OTAN diante de ameaças crescentes, representadas pela Rússia, pela guerra cibernética e de táticas híbridas. E sim, é claro que também há motivos econômicos e comerciais por trás disso. A Europa tem uma grande e avançada indústria de defesa, mas se os países europeus aumentarem drasticamente os gastos com a defesa, muitos terão de, obrigatoriamente, recorrer a fornecedores de equipamentos americanos para suprir as suas necessidades. Isso seria uma vitória para a economia dos Estados Unidos e se alinha perfeitamente à agenda America First de Trump. Se essa proposta for realmente colocada em cima da mesa, como os países europeus provavelmente reagirão? Muito provavelmente a grande maioria não reagirá nada bem. Aqui é preciso encarar a realidade. Muitas nações europeias estão enfrentando desafios econômicos profundos. Por isso, a ideia de gastar 5% do PIB em defesa é assustadora para muitos. Países como Alemanha, Canadá, Itália e Espanha, que atualmente investem bem menos de 2%, teriam de fazer ajustes monumentais. Há muita coisa em jogo aqui. Redirecionar fundos para atingir a meta de 5% poderia significar cortes em programas sociais críticos, como saúde, educação e infraestrutura. Cortes que, como sabemos muito bem, não são bem vistos entre os eleitores. E para nações com alta dívida pública, como Itália e Grécia, isso poderia levar a uma tensão fiscal ainda maior. Mas nem todos os países europeus vão rejeitar essa ideia. A Polônia, por exemplo, já gasta muito com defesa e pode acolher bem essa proposta. As nações nórdicas e do leste europeu, que sentem mais diretamente a ameaça da agressão russa, também podem ver mérito na ideia. No entanto, mesmo para esses países, ir além de 4% já é uma tarefa complexa. Para entendermos bem todas essas dificuldades, precisamos falar de economia. Uma meta de 5% de gastos com a defesa teria um impacto profundo nas economias nacionais, o que obrigaria muitos governos a recorrer a empréstimos, aumentando ainda mais a dívida pública. É claro que um investimento desse nível poderia criar empregos e estimular as indústrias de defesa, mas nem todas as nações colheriam os mesmos benefícios. Países mais ricos e industrializados, com uma forte indústria de defesa, como Alemanha, França e Reino Unido, poderiam enfrentar essa tempestade com mais facilidade, mas estados menores ou economicamente mais fracos poderiam sofrer graves consequências. Estrategicamente, esse movimento poderia ser transformador. A OTAN emergiria como uma potência militar maior do que já é, com capacidades ampliadas para dissuadir adversários como a Rússia. Mas há um lado muito negativo.
Moscou poderia perceber isso como uma escalada, potencialmente desencadeando uma corrida armamentista. Agora, analisando mais profundamente o impacto no leste europeu, a situação se torna ainda mais delicada. A região, que inclui os países do Báltico e nações como Polônia e Romênia, já é um ponto de tensão crônico entre a OTAN e a Rússia. Um aumento massivo nos gastos com a defesa nesses países poderia ter dois efeitos principais, com o primeiro sendo o fortalecimento da defesa regional. Países como Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, que compartilham fronteiras ou estão próximos à Rússia, poderiam usar esses recursos para reforçar infraestruturas militares, modernizar exércitos e melhorar a prontidão contra ataques híbridos ou convencionais. Esse fortalecimento seria um sinal claro de que a OTAN está comprometida com a proteção dessas nações vulneráveis. Mas, por outro lado, Moscou poderia interpretar esse aumento como uma ameaça, aumentando as suas próprias atividades militares na região. Isso poderia incluir o posicionamento de mísseis táticos em Kaliningrado, intensificação de exercícios militares perto de fronteiras da OTAN ou ataques cibernéticos mais agressivos contra infraestrutura crítica na Europa. O desafio no leste europeu é que as tensões já estão altas e cada movimento é monitorado com desconfiança por ambos os lados. Uma militarização mais acentuada, mesmo que defensiva, pode levar a erros de cálculo, aumentando o risco de confrontos acidentais. Mas então, por que Trump vê isso como tão crucial, apesar dos desafios? Primeiro, ele está focado no compartilhamento de responsabilidades. Há muito tempo, ele argumenta que os Estados Unidos arcam com uma parte desproporcional dos custos de defesa da OTAN, com essa proposta transferindo parte dessa responsabilidade, alinhando-se à sua visão transacional de alianças. Segundo, trata-se de conter a Rússia. Uma OTAN mais forte, com exércitos melhor financiados, envia uma mensagem clara a Putin: não mexa com a aliança. Isso é especialmente vital no clima atual, com a postura agressiva da Rússia no leste europeu. E claro, há o ângulo econômico. Como eu disse há pouco, se os membros da OTAN aumentarem os gastos com a defesa, muitos comprarão armas e equipamentos fabricados nos Estados Unidos. O que acontecerá se os países da OTAN seguirem a recomendação de Trump? Uma Europa militarizada poderia atuar como um forte elemento de dissuasão para os adversários, mas também poderia provocar tensões dentro da OTAN, com membros mais ricos, como a Alemanha, se adaptando com mais facilidade, enquanto nações mais pobres e com problemas mais graves de dívida lutando para acompanhar. No limite, isso poderia conduzir a uma divisão na aliança, que passaria a ser composta por membros de primeira linha, capazes de atingir a meta, e membros de segunda linha, que em uma situação extrema poderiam ser abandonados em caso de conflito, como aliás Donald Trump disse que faria em um discurso durante a sua campanha eleitoral. No entanto, se a proposta de Trump for considerada muito impositiva, os países da União Europeia poderão investir mais em iniciativas próprias, potencialmente redesenhando o equilíbrio entre a OTAN e a União Europeia em questões de segurança. Em última análise, essa proposta tem o potencial de fortalecer a unidade da OTAN ou então expor as suas fraquezas, dependendo de como a ideia for acolhida e executada. A proposta de 5% de Trump é tão ambiciosa quanto controversa, e os seus efeitos podem remodelar a OTAN. Mas, diante do cenário atual, com tensões surgindo e aumentando por todo o mundo, a paz através da força, como Trump costuma repetir, pode ser alcançada através de uma aliança ainda mais forte e preparada para a guerra. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.